Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, gente, já faz um tempinho aí, algumas semanas que a gente realmente não trouxe nenhum conteúdo aqui pra vocês no canal. Isso se dá pelo fato que a nossa agenda tá muito corrida. Muita gente tá cobrando vídeos, tá cobrando participação, tá cobrando o canal mais ativo. E vocês realmente têm todo o direito de estarem cobrando isso da gente. Até porque a gente já interage muito com vocês na nossa página da Legado Flash, que vai estar aparecendo aqui do lado pra vocês. E a gente tá realmente tentando ter mais essa conexão aqui no canal. Só que realmente tá um pouco difícil porque nós estamos trabalhando muito, a gente trabalha realmente com edição de vídeo, a gente trabalha para outros canais no YouTube, faz outros projetos de curta-metragem, então acaba que a nossa agenda pessoal fica um pouco apertada. Eu quero muito falar logo sobre o conteúdo que a gente vai abordar nesse vídeo, porque é uma coisa que muita gente tem perguntado na página, exige uma explicação sobre isso, e a gente então decidiu fazer um vídeo basicamente falando sobre a força de aceleração da série, e sobre várias coisas que aconteceram que deixaram alguns buracos em aberto, e nós vamos então meio que tapar esses buracos e explicar algumas dúvidas. Tanto que o tema do vídeo não vai ser uma coisa específica respondendo uma só pergunta. Nós vamos falar da força de aceleração em si na série e de algumas coisas que ficaram em aberto. Vocês já podem ver que eu estou gravando em um lugar diferente, que eu estou gravando sentado, mas o vídeo de hoje vai ser no estilo meio diferente mesmo, para conseguir explicar com um conforto maior para vocês sobre a Speed Force na série. Então desde já eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, que isso ajuda muito a gente de verdade, a ajudar a gente a entender que a gente está no caminho certo. Deixe o like, que assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai te recomendar cada vez mais os vídeos da Legado Flash. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação importante futura do canal, e também compartilhe o vídeo com seus amigos, em grupos de WhatsApp, Instagram, onde vocês puderem, para estar ajudando muito esse canal a crescer de uma maneira correta, ok? Só queríamos dar um aviso bem rápido para vocês, que muita gente veio perguntar por que nós estamos tão sumidos. Nós também estamos querendo planejar conteúdos com maior cuidado, com maior planejamento para trazer aqui para vocês no canal, porque nós não queríamos simplesmente trazer um vídeo, botar uma capa bonita e dizer que não sei o que vai acontecer ou que não sei quem pode aparecer e fazer algo que vocês conhecem muito bem chamado clickbait. Até porque nós não ganhamos absolutamente nada com este canal, é uma coisa totalmente sem nenhum ganho financeiro pra gente, nenhum vídeo é monetizado, e não é nem a questão do que o canal ainda é pequeno, porque a gente não pretende ganhar dinheiro pro YouTube, a gente realmente faz o conteúdo por prazer e pra estar explicando pra vocês. Agora que eu já tomei boa parte do tempo de vocês, vamos para o conteúdo que realmente interessa. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje então, como eu já disse para vocês, nós vamos estar falando sobre a Speed Force na série. Como funciona a força de aceleração na série, como funciona a força de aceleração negativa. Nós vamos também explicar como foi a introdução do Black Flash na série. E nós vamos também explicar um pouco sobre a morte do Flash Reverso no final da segunda temporada de Lendas da Manhã. Nossa, Léo, você tá me confundindo muito mais do que explicando. Calma que vocês vão entender. Então eu só peço pra vocês que fiquem até o final do vídeo, que vai valer a pena. Não é de hoje que as pessoas me perguntam lá na página como que funciona a força de aceleração na série. Todo mundo sabe que nos quadrinhos a força de aceleração é uma coisa muito mais abrangente. Existem bilhares de velocistas. Na série a coisa é um pouco mais embaixo, porém ainda se pode fazer muita coisa através dela. Muitas pessoas têm a mania de pensar que a força de aceleração é simplesmente o que dá a velocidade para o Flash e nada mais do que isso. E que com a velocidade o Flash pode simplesmente atingir Mach 2 e viajar no tempo, pode criar resquício do tempo, pode fazer saltos no tempo, pode reiniciar o tempo, pode lançar um raio, pode vibrar, pode fazer inúmeras coisas e até mesmo o flash time. Mas não é bem assim. A força de aceleração em si é uma força cósmica da natureza que está muito além do contínuo espaço-tempo. Tanto que na própria crise das infinitas terras, a força de aceleração não foi afetada pela destruição do multiverso. Até o momento em que o Barry pediu para o espectro passar toda a energia dela para ele. É irônico, não é? O cara tenta a vida inteira se tornar o homem mais rápido do mundo. Quando ele finalmente consegue, ele mata a força de aceleração. Ninguém simplesmente pode controlar ela, porém pode ser manipulada. Ah, Léo, então se a força de aceleração está acima de tudo isso, você pode me explicar como que o Flash Reverso simplesmente criou a força de aceleração negativa na série? Não se pode simplesmente criar uma coisa dessas do nada. Pelo menos não no ano de 2020, atualmente no século 21, que é o que estamos tanto na vida real quanto no período da série. Nós sabemos que o El Bartown é do século 25, ele é de anos-luz à frente desse tempo, tanto que as pessoas já morreram para ele. Até mesmo o próprio
Flash. Então nós podemos crer que no tempo dele já haviam tecnologias que pudessem ajudar ele a conquistar os seus objetivos. Para aqueles que não sabem como que o Flash Reverso ganhou os poderes na série, ele mesmo já deixou evidente. Ele passou anos tentando ser como o próprio Flash, até que ele descobriu como se tornar, duplicou a reação e funcionou. Ou seja, ele se tornou até mesmo melhor do que o próprio Flash, como ele já mesmo disse. Mas espera aí, Léo, se ele duplicou a reação, então quer dizer o quê? Que ele criou uma força de aceleração artificial e negativa aí? Ele não criou uma força de aceleração artificial nesse ponto. Ele, na verdade, usava a mesma conexão que o Barry tinha com a força de aceleração. No caso, ele recriou exatamente o mesmo acidente que transformou o Flash no Flash. Ele tem raios vermelhos por conta que ele deixou o ódio, a raiva e os sentimentos de angústia, de abandono, de tudo aquilo que uma pessoa pode sentir de ruim dominar ele. E isso aconteceu quando ele descobriu que ele tinha que se tornar o reverso de tudo o que o Flash representava. Quando ele ficou reprimido com todos esses sentimentos, no caso, ele manipulou uma certa área da força de aceleração e criou a Speed Force negativa. Nos quadrinhos, realmente, a força de aceleração negativa é uma parasita. Quanto mais a Speed Force positiva enfraquece, mais a Speed Force negativa se fortalece. Porém, na série nós podemos pensar duas teorias. Que ele manipulou a força de aceleração positiva, no caso, para existir a negativa dentro dela ou a partir dela. Ou que ele também usou a mesma tecnologia que o Barry está tentando usar agora para criar a Speed Force negativa. Eu prefiro pensar que ele manipulou a positiva para existir a negativa a partir dela. Até porque ele chegou a usar a Speed Force normal e ele pode usar a Speed Force normal. Isso até foi uma das perguntas que saiu no Corrida contra o Tempo, se eu não me engano, se ele podia usar tanto uma quanto a outra. E sim, ele pode usar, tanto que os raios dele são negativos, mas para viajar no tempo ele usa várias vezes a Speed Force positiva. Quais são as limitações da Speed Force positiva com os seus velocistas e quais são as limitações da Speed Force negativa com os seus velocistas? Basicamente, tudo que a Speed Force permite que os velocistas façam, a Speed Force negativa também faz. Uma coisa que a Speed Force positiva tem, que a Speed Force negativa não tem no caso, são os famosos espectros do tempo, ou melhor, fantasmas do tempo, que eu acho que vocês conhecem bem. Eles existem para caçar velocistas que não sabem o que estão fazendo pelo tempo, que viajam pelo tempo sem uma intenção específica e que provavelmente estão cagando as linhas do tempo. No caso, como aconteceu com o Barry no episódio da segunda temporada, em que ele volta no tempo para pedir ajuda do Flash Reverso para, no caso, ele conseguir ficar mais rápido. Então, basicamente, o fantasma do tempo apareceu lá porque o Flash não sabia exatamente o que estava fazendo. Então, esse foi um dos exemplos em que o fantasma do tempo realmente pode seguir um velocista. O que o fantasma do tempo tem dificuldade de fazer? Perseguir um velocista da Speed Force negativa, que possui uma conexão com a Speed Force negativa. Caso alguém tenha uma dúvida, o que difere um velocista negativo de um positivo é a cor de raios. Um velocista negativo tem a coloração de seus raios avermelhadas. Ah, Léo, mas então quer dizer que o Hunter Zolomon não era um velocista negativo? Não, o Hunter Zolomon não era um velocista negativo. Ele não usava a dor, a raiva e o ódio para manipular desse jeito. No caso, ele pelo contrário, ele manipulava a própria força de aceleração para conseguir criar os resquícios do tempo. Tanto que ele até fugiu dos fantasmas do tempo depois de um tempo. Tanto que ele até fugiu dos fantasmas do tempo depois de um tempo. Então, não. Caso alguém ainda tenha essa dúvida, o Hunter Zolomon não usa a força de aceleração negativa. O que não impede ele de usar. Se ele usar os sentimentos reprimidos, os negativos, a raiva e o ódio, ele pode sim. Qualquer velocista pode acessar a Speed Force negativa. Qual foi o primeiro velocista que fez isso? Foi o próprio Flash Reverso, o Eobard-Thawne. Por isso que ele basicamente diz que ele criou isso, porque ele foi o primeiro a ter acesso a isso. Tanto que nos quadrinhos, quando o Barry Allen é atingido por um raio e ele ganha seus poderes, ele cria a força de aceleração naquele momento. Basicamente, um é o gerador do outro nos quadrinhos. O Flash Reverso, ele criou a parte negativa da Speed Force, sendo o primeiro a ter acesso a ela. Como apenas o Eobard-Thawne é um dos poucos velocistas que tem acesso à Speed Force negativa, não teria razão para ter essa questão dos fantasmas do tempo caçarem velocistas que estão dispostos a ferrarem ou mudarem ou causarem alterações na linha do tempo. Até porque nós sabemos que uma das coisas que o Flash Reverso mais faz na série é viajar no tempo e mudar a linha do tempo. Na Speed Force negativa não tem os espectros do tempo, os fantasmas do tempo, para caçar eles. A Speed Force negativa é uma coisa mais liberal, você pode fazer o que você quiser, porém o sentimento de ódio,
de raiva, é uma coisa que te domina e é muito difícil você conseguir sair disso, você deixar ela. Tanto que a Nora mesmo, na hora que ela se conectou com a Speed Force negativa, nos outros episódios foi uma coisa muito difícil dela desapegar. Qualquer coisa que deixava ela com raiva, os raios amarelos e roxos passavam a ser raios vermelhos negativos. A Speed Force negativa pode te prevenir de ser apagado da existência por mudanças na linha do tempo que a Speed Force positiva causa. Então, se um velocista volta no tempo e causa alguma coisa no seu passado, se ele mata o teu pai antes de você nascer, por assim dizer, Pesado, né? se ele volta no tempo e mata um ancestral seu e você tem conexão com a Speed Force negativa e você estiver dentro dela, você não é afetado por isso. Porém, você tem que estar dentro dela. Não adianta só você ter a conexão com a Speed Force negativa. O próprio Flash Reverso falou, leve a Nora para dentro da Speed Force negativa, porque dentro dela as mudanças na linha do tempo não mexem com você. Sempre que você morre ou é apagado da existência, a sua alma, por assim dizer, a sua consciência é salva como se fosse um backup em tachyons negativos dentro da Speed Force negativa. Uma coisa que nós vimos acontecer na sexta temporada, que no caso foi o que o próprio Flash Reverso fez para se salvar na Crise das Infinitas Terras. Que ele não apareceu, por assim dizer, né? Um bolo daqueles. Ele transferiu toda a consciência dele em formato de tachyons negativos e todo aquilo se prendeu na única duplicata de Harrison Wells existente no multiverso, que era o Nash. Como que ele foi parar na consciência do Nash se ele nem é o Wells, por assim dizer? Desde a Crise na Terra X, a gente viu que o Flash Reverso está usando a aparência do Harrison Wells, justamente para irritar o Barry, né, para causar aquele sentimento de desprezo, de ódio, de desconforto, mesmo por tudo que eles passaram na primeira temporada da série. Então, desde então, ele usa sim o rosto do Wells, porém eu gostaria muito de ver o Matt Larson usando o manto do Flash Reverso na série futuramente. Então, basicamente, podemos dizer que o multiverso considerou ele um Harrison Wells, ele copiou o DNA para ser o DNA do Harrison Wells diretamente da Terra 1. E isso fez com que o multiverso juntasse todas as consciências dentro do próprio Nash Wells. Então isso sim é uma coisa que a Speed Force negativa pode fazer e que a Speed Force positiva, pelo que vimos, não faz. Agora vamos falar um pouco sobre o grande Black Flash, que é uma coisa que muita gente me pergunta até hoje. No final da segunda temporada nós vimos que o Hunter Zolomon acabou morrendo para os Fantasmas do Tempo. Sim, o Hunter Zolomon morreu, o Black Flash não é o Hunter Zolomon, tá bom? O Hunter Zolomon morreu e eles aproveitaram o corpo de velocista do Hunter Zolomon para criar um velocista ceifador, no caso o Black Flash, que é o velocista da morte, por assim dizer, que ele vai atrás dos piores velocistas para ceifar eles e apagarem eles da existência. Speed Force já estava cansada de todas as vezes que um velocista negativo viaja no tempo, ferra a linha do tempo e fica imune, que eles não são penalizados por isso, eles usam a Speed Force negativa justamente para não serem detectados. Então o que a Speed Force fez? Criou um meio de poder prejudicar, de poder caçar os velocistas negativos. Por conta dos raios vermelhos, nós podemos dizer que ela criou um jeito de caçar velocistas negativos. Aquilo podia entrar na Speed Force negativa, podia caçar e podia sim apagar velocistas com contato com a Speed Force negativa. Já existia vários fantasmas do tempo. Ela, no caso, aproveitou o corpo de velocista dele para criar um acesso a ele a ambas as Speed Force, tanto a positiva quanto a negativa. A Speed Force normal não tem raios negativos, que são os raios vermelhos. Os raios da Speed Force normal são laranjas, os principais, amarelos, roxos e azuis. Eu não posso dizer que brancos são raios da Speed Force, porque a gente até onde sabe, consequência do velocidade 10. Então a gente não pode considerar que é uma conexão com a força de aceleração. Vamos voltar agora então para a segunda temporada de Lendas do Amanhã. E nós podíamos perceber que o Flash Reverso tinha muito medo do Black Flash. Mas por que ele tinha tanto medo de um velocista ceifador, se ele já tinha fugido de inúmeros espectros do tempo? Ele tinha até um relógio para cronometrar o tempo em que ele podia ficar precisamente no tempo e que ele tinha que ir embora depois. Porque justamente o Black Flash era o único espectro do tempo que tinha a capacidade de matar um velocista que tivesse conexão com a Speed Force negativa. E não adiantava o Flash Reverso fugir para um tempo, fugir para outro tempo, porque o Black Flash iria encontrá-lo e iria apagá-lo da existência. E antes que alguém venha dizer, o Flash Reverso da segunda temporada de Lendas do Amanhã não é um resquício do tempo. tá lendo aqui a palavra, não é
um resquício do tempo. Ah, então o que ele é? Uma anomalia, mais considerado um anacronismo. É uma coisa que não deveria existir fora do seu tempo. O próprio Flash Reverso diz que o Flash tirou ele da linha do tempo. E nós sabemos que um resquício do tempo não é retirado da linha do tempo desse jeito. Para um resquício do tempo ser criado, o velocista tem que voltar segundos antes dele mesmo sair da linha do tempo. Tirando isso, não é resquício do tempo. Aquele Flash Reverso era uma anomalia temporal, um anacronismo, por assim dizer. Ele estava fora da sua linha do tempo. Então, para que ele queria a Lança do Destino? Ele queria a Lança do Destino para poder se colocar de volta na linha do tempo. Ah, tá bom, Léo, mas depois de tudo isso que você está explicando, como que o Flash Reverso, mesmo morrendo 2 vezes, estava vivo no crossover da Aquiles na Terra X? Isso realmente é uma coisa que não tem como explicar, não tem uma resposta que eu possa dar para vocês, e eu não vou estar aqui na frente da câmera inventando uma resposta qualquer só para ganhar a atenção de vocês. Então realmente não tem uma explicação do porquê que o Flash Reverso estava vivo na crise da Terra X. Mas nós também podemos considerar que o Black Flash apagou uma das versões dele espalhadas pelo tempo. Então, para resumir, se me perguntarem como que ele estava vivo lá, eu penso que aquilo era uma outra versão do Flash Reverso, até porque nós sabemos que tem como você estar presente em vários momentos do tempo diferentes, sem ser um resquício do tempo, até porque o próprio Savitar ia fazer isso. Ele ia se transformar numa coisa que ele está presente em todos os momentos do tempo. Então, para quem ainda tem a dúvida, sim, o Flash Reverso, no caso da crise da Terra X, ele era o mesmo que estava preso em 2046 na 5ª temporada, e é o mesmo que apareceu agora na 6ª temporada. Mas agora vamos falar um pouco sobre as habilidades que o Flash tem em relação à força de aceleração. Nós sabemos que ambos possuem uma conexão com ela, e essa conexão permite eles correrem em super velocidade, sim, mas esse é o menor dos poderes que eles têm. Basicamente, a super velocidade é só o nível 1 do que eles podem fazer. No caso, não é a velocidade que permite o Barry viajar no tempo. Na verdade, a Speed Force, como ela está presente em todos os momentos do tempo, o Barry, chegando numa velocidade necessária, ele consegue abrir um portal para dentro da Speed Force, se concentrar numa época do tempo em que ele queira ir, em que talvez ele esteja presente, talvez o futuro dele, talvez o passado, ele consegue sair da própria Speed Force nessa época do tempo. Mas a viagem no tempo só é possível porque a Speed Force está presente em todos os momentos do tempo. Outra coisa que o Barry também pode fazer, no caso, que é uma coisa maravilhosa, é o famoso Flash Time, que no caso o tempo desacelera para ele. Só que não é simplesmente que o tempo desacelera, que nem o Tartaruga pode fazer. No caso, a Speed Force faz o corpo dele ficar em constante movimento, e isso faz parecer que o tempo está parado, mas na verdade ele que está em constante movimento. E ele pode parar com isso no momento em que ele quiser ou quando ele estiver cansado, até porque o Flash Time é uma das coisas que mais sugam a energia do Flash na série. Vibrar. Ele pode vibrar qualquer parte do corpo dele, incluindo rosto, mãos, pernas, corpo ou até mesmo as cordas vocais. Lançar raios. Todo mundo sabe que o Flash, se correr em círculos e alcançar uma velocidade precisa, ele consegue canalizar a energia da Speed Force, canalizar essa energia para atingir um alvo específico. E eu realmente acho que isso é um dos poderes mais legais que ele tem, só que eu acho que ele não precisaria ficar correndo em círculos para isso acontecer. Ele podia fazer que nem o Reverso, que é apenas girar a mão e meio que eletrocutar ou lançar um raio sem precisar se mexer muito. Que isso é uma coisa que nós vimos na 5ª temporada de The Flash. Não podemos dizer que o Reverso realmente lançou um raio no cara, mas foi algo semelhante a isso. Resquícios do tempo e miragens do tempo. Muita gente confunde os dois. Resquícios do tempo é quando você volta alguns segundos antes de você sair da própria linha do tempo, e você fazendo isso, não tem mais como você voltar para aquela linha do tempo. No caso, a miragem do tempo é bem diferente de um resquício do tempo. A miragem do tempo, no caso, é quando você vibra numa velocidade muito rápida, o seu corpo está em constante movimento e você consegue criar uma imagem do seu corpo atrasada. Você tem que ser muito rápido para isso ser possível. Então sim, uma miragem do tempo pode fazer quase tudo o que você faz, pode te bater, pode correr, só não sei se pode viajar no tempo também. Até mesmo lançar um raio em você é possível que ela consiga realizar. Viagens no tempo e saltos no tempo. O que é o famoso salto no tempo? Que no caso eles usam isso para reiniciar as famosas linhas do tempo. Coisa que ele fez no episódio da 1ª temporada, quando ele acidentalmente reiniciou a linha do tempo e voltou para a noite passada. E quando ele fez na 2ª temporada no crossover do Venom Salvaje. No caso, o salto no tempo é quando você abandona a linha do tempo que você está e você salta para uma outra, voltando um dia para o passado. Isso te permite substituir
o lugar do seu eu daquela noite, criando uma outra linha do tempo. Tanto que quando o Flash está correndo, ele consegue ver o outro eu dele substituindo, reiniciando, criando uma nova linha do tempo, voltando uma noite antes. E não, ela não fica sem um Flash, ela simplesmente é reiniciada, é apagada. A Speed Force também permite você fazer, é um efeito muito maravilhoso que eu acho que todo mundo sonha em um dia conseguir fazer, que é o famoso raio correndo pelos seus olhos, que mostra a energia da força de aceleração passando por você, né? Aqueles raios laranjas maravilhosos. E no caso da Speed Force negativa é um pouco diferente. No caso, a gente vê a própria energia da Speed Force negativa canalizada nos olhos do Flash Reverso, né? Aquela energia toda vermelha, bonita e maravilhosa. Basicamente foi isso que eu queria dizer pra vocês. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo feito com muito carinho, muita gente pediu esse vídeo lá na página, quis que a gente falasse sobre um pouco sobre a força de aceleração. Então nós quisemos trazer um vídeo aqui, não com um tema específico, mas com uma coisa mais abrangente envolvendo a força de aceleração. Se você assistiu até aqui, eu só tenho que te agradecer, muito obrigado de coração por ter assistido até aqui, isso é muito importante e isso significa muito para a nossa equipe e para o nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, como eu disse é muito importante, compartilhe o vídeo com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal também, que isso ajuda muito. Se Deus quiser, nós vamos conseguir crescer mais ainda esse canal e trazer mais conteúdos em breve para vocês. Galera, se ficou qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, podem estar comentando lá na página também. Se tiver qualquer pedido de algum vídeo específico, alguma coisa que vocês queiram que a gente traga no canal, deixe lá na nossa página ou aqui nos comentários também, tá ok? Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui, um grande beijo para todo mundo e até a próxima!